governo vai exigir que Enel pague pelos prejuízos causados pelo apagão em São Paulo. E você vai ver também. Conselho Nacional de Trânsito aprova novas regras para o pedágio eletrônico. Polícia afirma que laboratório do Rio de Janeiro reduziu o controle de qualidade em testes de HIV para aumentar os lucros. Outubro Rosa, câncer de mama, é a doença que mais mata mulheres no país. E ainda, Brasileirão é o 6º campeonato mais forte do mundo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o secretário nacional de Direito do Consumidor disse que o governo irá cobrar a Enel o ressarcimento dos prejuízos causados pelo apagão em São Paulo. Até o momento, 400 mil casas ainda estão sem energia. O secretário nacional de Direito do Consumidor, Vadi Damus, em coletiva de imprensa, disse que está notificando a Enel para que apresente um diagnóstico da tempestade que atingiu São Paulo na sexta-feira. Quantos consumidores foram afetados, quais canais de comunicação disponibilizaram e qual é o plano emergencial de restabelecimento da energia elétrica. Eu vou a São Paulo, me reunir com o PROCON de São Paulo, exatamente para tratar desse aspecto que foi aqui ressaltado pelo ministro Messias, né? Vamos tratar de mapear, de ter a ideia dos prejuízos causados aos milhares de consumidores de São Paulo para exigir da Enel o seu ressarcimento, né? Vamos prestar toda a orientação aos consumidores de São Paulo para que essa demanda seja imediatamente atendida. Essa foi uma determinação que me foi dada pelo presidente Lula e eu estarei me dirigindo à cidade de São Paulo para me encontrar com o PROCON de lá. O secretário completa dizendo que não aceita a afirmação da Enel que não tem prazo para a volta da energia e deu um prazo de até 3 dias para que a companhia restabeleça a energia dos locais afetados. E como a gente acabou de ver, mais de 400 mil imóveis ainda estão sem energia em São Paulo. E para tentar solucionar o problema o mais rápido possível, uma força-tarefa foi montada. Quase 3 mil funcionários participam dos trabalhos. Mas enquanto o fornecimento não é restabelecido, moradores e comerciantes estão tendo que conviver com os prejuízos. O nosso repórter, o Pedro Veraldi, traz mais detalhes agora. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela falta de energia na cidade de São Paulo. Isso porque na sexta-feira, um forte temporal atingiu a capital paulista. E hoje, 3 dias depois, muita gente continua sem luz. Para resolver o problema, uma força-tarefa foi montada. Em entrevista coletiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que distribuidoras de energia de outros estados vão ajudar no trabalho. O número de funcionários que trabalham nos reparos subiu de 1.400 para 2.900 e mais de 200 caminhões foram disponibilizados. O ministro também disse que mais de 50% dos casos foram por conta das árvores que caíram em cima do sistema de média e baixa tensão. Nesta padaria, aqui na zona oeste da capital, a energia voltou por volta das 2h50 da tarde. O proprietário ainda não sabe calcular o quanto foi o prejuízo, mas já sabemos que ele é muito grande. Primeiro, vamos juntar todos os materiais que a gente tem que descartar para ver exatamente o quanto que a gente perdeu, o quanto de dinheiro vai ser jogado fora. E a parte do que eu deixei de faturar não tenho como recuperar. É trabalhar mais os próximos dias para tentar trazer de volta os clientes que talvez eu tenha perdido, até por não quererem mais ir e falar, eles ficaram sem luz 3 dias, como é que eu vou ficar indo lá? Não sei, vai se cair energia de novo, não vale a pena, sabe? Então não sei, trabalhar mais e melhor daqui para frente, né, para tentar recuperar.
E na edição da tarde do Redação HIT de hoje, eu conversei com o advogado especialista em defesa do consumidor. E ele falou sobre a possibilidade dos clientes serem indenizados pela falta de energia elétrica. Vamos conferir. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 22, ele é muito claro em relação à responsabilidade das agências que cuidam tanto da água quanto da energia elétrica, né? Então, assim, o consumidor, ele tem meios, mecanismos, e ele pode pedir a reparação desses prejuízos. Agora, para a reparação desse tipo de situação, é importante que o consumidor ele tenha alguns critérios que ele precisa observar. Por exemplo, a nota fiscal do produto, né, ter ali uma comprovação que realmente aquele produto ele funcionava antes, agora não funciona mais. Ele pode buscar testemunhas, né, que matérias como essa de jornal que comprove que aquele fato existiu e de fato esse equipamento ele estragou devido a essa falta de prestação de serviço, né? A ANEEL ela tem um mecanismo para poder fazer a reparação desse produto, mas é preciso que o consumidor entre em contato com a empresa primeiro para tentar, de forma extrajudicial, ter a reparação desse produto, desse aparelho eletrônico queimado. E o Conselho Nacional de Trânsito aprovou hoje as novas regras para o pedágio eletrônico em rodovias do país. Vamos ver aí como ficam essas mudanças. As novas regras foram propostas pelo Ministério dos Transportes após um balanço do funcionamento da tecnologia do pedágio eletrônico em um trecho da rodovia Rio-Santos, entre Ubatuba e a cidade do Rio de Janeiro. A resolução aprovada pelo CONTRAN vai orientar e uniformizar as regras para o funcionamento desse sistema de cobrança no Brasil. As normas atualmente em vigor foram aprovadas para esse tipo de cobrança em 2022. O pedágio eletrônico permite que motoristas passem por postos de cobrança sem a necessidade de parar ou reduzir a velocidade. Também possibilita que os veículos paguem uma tarifa correspondente ao trecho efetivamente percorrido na via. Entre as principais mudanças promovidas pelo texto aprovado pelo CONTRAN estão o aumento do prazo de pagamento da tarifa do pedágio sem que o motorista receba a multa, a criação de placas e símbolos para identificar nacionalmente o sistema de cobrança eletrônico e a centralização de dados em uma plataforma nacional, que vai facilitar a cobrança e a notificação do pedágio ao motorista. O texto estabelece que o sistema de pedágio eletrônico, que pode ser instalado ao longo de rodovias do país e realiza a identificação veicular de forma semelhante à que já ocorre em radares. Segundo as regras, as imagens captadas deverão ser armazenadas por 90 dias, contados a partir da passagem do motorista pelo pedágio ou por 5 anos, caso o motorista seja multado por deixar de pagar a tarifa. E a gente fala agora da contaminação de pacientes que receberam órgãos infectados com HIV. A polícia do Rio de Janeiro fez uma operação hoje e prendeu o dono do laboratório que emitiu esses laudos errados. A operação realizada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira teve como objetivo prender 4 investigados no caso dos 6 pacientes que foram contaminados com HIV após receberem órgãos contaminados pelo vírus através de transplante. A ação da polícia resultou na prisão do médico ginecologista Walter Vieira, que é sócio do laboratório que realizou os exames, o PCS Lab Salem. Walter é também o responsável técnico e foi quem assinou um dos laudos com o falso negativo. O segundo alvo preso na operação é Ivanilson Fernandes dos Santos, que também foi apontado como um dos responsáveis pelo laudo. Os alvos dos mandados de prisão estão sendo investigados por crime contra as relações de consumo, associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e infração sanitária. Além da operação da Polícia Civil, agentes da Delegacia do Consumidor, a DECOM, começaram a cumprir 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra os suspeitos. A sede do laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, teve que ser arrombada pelas autoridades. O local estava interditado desde a semana passada. O PCS Lab Salem tem 55 anos de atuação no estado e também fazia coletas e análises dentro de hospitais, institutos e centros estaduais de saúde. Em nota, a empresa afirmou que os resultados preliminares de uma investigação interna indicaram que o incidente foi provocado por um erro humano. O Ministério da Saúde informou neste domingo
que irá rever a portaria que regulamenta o Sistema Nacional de Transplantes após o caso. O objetivo é ser mais rigoroso com as regras para a escolha de laboratórios que realizem os testes de infecção em processos de transplantes de órgãos, para evitar novos erros graves. Olha, e a polícia informou hoje também que um dos motivos dessa contaminação foi que o laboratório diminuiu, o controle de qualidade para poder lucrar mais. E isso teria incorrido no erro. E na edição da tarde do Redação HIT, eu também conversei com uma advogada criminalista, a doutora Fabiane Marques. E ela explicou detalhadamente os crimes cometidos neste caso. Então, um dos primeiros crimes é exatamente o crime que se liga às relações de consumo. Ou seja, os envolvidos vão responder pelo artigo 7º, inciso 7º da Lei do Consumidor, onde pessoas que se juntam para fraudar, seja determinado produto ou determinado serviço, com a intenção de ter algum ganho do consumidor, enganando-o, responde por esse crime, que tem uma pena de 2 a 5 anos, de reclusão ou multa. Além disso, como nós temos diversas pessoas envolvidas, inicialmente está se observando que elas faziam parte de uma associação criminosa. O que é isso? Quando você tem 3 ou mais pessoas envolvidas com um determinado intuito, ou seja, elas têm a intenção de fraudar alguém, de criar algum tipo de ilícito e se reúnem, para cada um, dentro do seu papel, naquela cadeia que se forma, realizar e chegar à conclusão do crime. Então, também nós estamos observando isso aí, pelo que a gente tem acompanhado nas mídias. Além disso, a própria falsificação de documento particular, quando você tem um exame, falsificado, adulterado, isso ele pode estar falsificado no todo ou em parte, mas também se responde pelo crime, de falsificação, que tem uma pena de 1 a 5 anos e também multa. Então, nós estamos falando de crimes graves que estão sendo cometidos. E veja a seguir, Outubro Rosa, câncer de mama, é a doença que mais mata mulheres no país. E ainda, Brasileirão é o 6º campeonato mais forte do mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E nós estamos no Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. A doença é a que mais mata mulheres no país. Confira na reportagem de Kátia Fantin. Foi realizando o autoexame que Rosângela descobriu um carocinho no seio. Na época, ela tinha 29 anos. Foi bem difícil, a aceitação, porque quando nós somos diagnosticados com câncer, não só o de mama, como qualquer outro tipo de câncer, nós pacientes temos assim que é uma sentença de morte. Muda completamente a tua vida, o teu psicológico e essencial o apoio da família. O médico mastologista e vice-presidente do Instituto da Mama, no Rio Grande do Sul, explica que o autoexame é essencial para detectar possíveis sinais do câncer de mama. O câncer de mama é uma doença que ela começa sempre pequena. Se a mulher conhece o próprio corpo, se ela costuma fazer autoexame, se ela costuma palpar a sua própria mama, e essa palpação deve ser feita geralmente 5 a 7 dias depois do primeiro dia da menstruação, aquelas mulheres que ainda menstruam, e aquelas mulheres que não menstruam mais devem fazer uma vez por mês, no mesmo dia sempre, para ter o hábito e conhecer como é o padrão de palpação da sua própria mama, e qualquer coisa diferente disso que ela venha notar, um caroço, uma alteração na pele, uma retração do mamilo, alguma secreção também mamilar, isso tudo pode chamar atenção para uma possível doença nessa mama e ela deve procurar um médico.
O câncer de mama é a doença que mais leva à morte de mulheres no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer estima que mais de 73 mil novos casos devem ser registrados até 2025. Por isso, ações como o Outubro Rosa são tão importantes para alertar e conscientizar a população sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce. O IMAMA, no outubro, junto com outras instituições, faz esse alerta de uma forma mais ampla, mais visível para a população, ressaltando a importância dos exames de rastreamento, como é a mamografia, a ecografia mamária, mas também em relação à questão do estilo de vida, do cuidado com a própria saúde, preventivamente, não só fazendo exames. Uma das formas de prevenção é a mudança para um estilo de vida com alimentação mais saudável e exercícios físicos. Comer bastante frutas, verduras, as frutas pelo menos de 3 a 5 porções por dia, os vegetais, as verduras, saladas em geral, em torno de 300 a 500 gramas por dia. Também evitar o consumo de embutidos, seja de qualquer tipo, presunto, peito de peru, chester, blanquê, salsicha, evitar o consumo dessas carnes processadas. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30 e quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E como não teve rodada do Brasileirão neste fim de semana, um assunto foi o futebol feminino, aliás, a Copa Libertadores, que definiu aí os finalistas, não é mesmo? Os semifinalistas, não é mesmo, Caio? Exatamente, Kleber. Boa noite a você, a todos que nos assistem. Bom, Santos e Corinthians foram os times que representaram o Brasil na competição esse fim de semana. Mas, infelizmente, um deles não avançou para a próxima fase. Mas quem vai trazer as informações para a gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. No sábado, o Corinthians venceu o Olímpia por 2-0 e garantiu a vaga na semifinal. Vai enfrentar o Boca Juniors, que venceu o Santos nos pênaltis no mesmo dia. No domingo, o Santa Fé fez 2-0 no Alianza Lima e vai enfrentar o Independente Dragonas, que ganhou de 3-0 do Deportivo Cali. As semifinais vão ser disputadas na terça e na quarta. O Corinthians enfrenta o Boca Juniors às 17 horas na terça, no estádio da Conmebol. E na quarta, o Independente Dragonas enfrenta o Santa Fé, também às 17 horas no mesmo estádio. A competição segue o mesmo modelo de jogo único. Em caso de empate, disputa de pênaltis. Quem garantir a vaga na final vai disputar o título no sábado, mesmo dia da disputa do terceiro e quarto lugar. O Corinthians é o único representante do Brasil na competição, após as eliminações de Ferroviária e Santos. As Brabas são as atuais campeãs e tentam o pentacampeonato para aumentar ainda mais a hegemonia brasileira na Libertadores. São 12 títulos brasileiros em apenas 15 edições da Libertadores Feminina. As outras semifinalistas estão em busca de uma conquista inédita. É isso aí, Caio. E na Inglaterra, né, foi divulgado um ranking dos campeonatos mais fortes do mundo, os campeonatos de futebol, claro. E o Brasileirão entrou nessa lista, Caio? A Série A do Campeonato Brasileiro não só entrou nessa lista, Kleber, como também foi considerada a melhor liga fora da Europa. Vamos ver como ficou esse ranking. O levantamento foi feito pela empresa Opta, especializada em estatísticas esportivas. O ranking foi elaborado a partir do desempenho dos clubes dessas ligas. O Brasileirão tem 80,8 pontos nesse ranking, levando em consideração a média entre os desempenhos dos clubes. É a melhor colocação de uma liga não europeia. Quem encabeça a lista como liga mais forte do mundo é a Premier League da Inglaterra, com 87,9 pontos registrados. Empatadas em segundo lugar estão a Série A da Itália e a Bundesliga da Alemanha, com 86,2 pontos. Na sequência, a La Liga, da Espanha. O Real Madrid é o atual campeão da Champions, o que ajudou o campeonato espanhol, mas as outras equipes tiveram desempenhos decepcionantes nas outras competições continentais da UEFA na última temporada. As ligas europeias dominam o top 10, com 7 representantes. Apenas a Série A do Brasileirão, a Major League Soccer dos Estados Unidos e a Liga Profissional da Argentina não são da Europa. Confira o ranking das melhores ligas do mundo. Em primeiro, a Premier League da Inglaterra, com 87,9 pontos. Em segundo, a Série A da Itália com 86,2, em terceiro a Bundesliga da Alemanha com 86,2, em quarto a La Liga da Espanha com 85,1, em quinto a Ligue 1 da França com 86,1, em sexto a Série A do Brasil 80,1, em sétimo Jupiler Pro League da Bélgica com 79,2, em oitavo a Major League Soccer dos Estados Unidos com 78,2, em nono a Championship da Inglaterra com 77,6 e em décimo a Liga Profissional da Argentina com 77,5.
Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações e uma ótima noite para você. Obrigado, Kleber. Uma boa noite a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.